Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, Projeto Iniciação. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite ao querido irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todas as pessoas, a todos os irmãos que estão nos assistindo, né? E vamos aqui, mais um encontro que nós realizamos aos sábados, justamente o Projeto Iniciação, né? Sempre lembrando que o Projeto Iniciação é o projeto mais importante que uma pessoa deve realizar na vida. E para realizar esse projeto de iniciação, é necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática. Então, a pessoa pode se filiar à escola iniciática que mais lhe agradar, né? Mas nós, aqui da nossa parte, nós indicamos que a pessoa faça a sua iniciação na Sociedade Brasileira de Obiose, fundada pelo professor Henrique José de Souza. Então, aí está um convite, né? Como é que a pessoa pode fazer para fazer esse início, né? A pessoa pode entrar no Google, né? No Google, lá no busca do Google, né? E colocar lá Sociedade Brasileira de Obiose e vai entrar no site da Obiose. O site da Obiose indica todos os departamentos que existem no Brasil e no exterior. Então, a pessoa entra, escolhe um departamento que está na sua cidade ou próximo à sua cidade, entra em contato, faz as devidas perguntas e tal, e faz justamente a programação do início da sua atividade de iniciação na Sociedade Brasileira de Obiose. Então, essa é a indicação que nós damos para todos, né, que quiserem começar o seu processo de iniciação, né? Então, nós devemos dizer que esse encontro que nós realizamos aqui, todo sábado, é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? A base, são duas bases fundamentais, né? A doutrina secreta, aliás, mais abrangentemente, todo o trabalho de ensino originado por Helena Petrovna Blavatsky, e também os ensinamentos do nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Obiose. E, evidentemente, nós, no decorrer das explanações, sempre aparecem citações e declarações e ensinamentos dos grandes instrutores da humanidade através dos tempos e de todas as civilizações, né? O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Além disso, nós dizemos que o encontro visa também propiciar ao participante que já esteja no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática das idades. Então, isso aí é o motivo do nosso encontro. Todo sábado nós realizamos, né? Nós estamos aqui paulatinamente abordando temas importantes, né, a respeito da sabedoria iniciática das idades, né? E sempre uma primeira parte nós damos umas informações gerais, depois na segunda parte nós continuamos com o estudo da antropogênese, e na terceira parte do encontro nós abrimos a oportunidade para que todos possam participar com as suas opiniões, perguntas, comentários, etc., né? Aí a participação geral de todos, né? Então, hoje especificamente, aqui eu escolhi um tema bastante de enorme importância para o início do nosso encontro, justamente focando o assunto sobre yoga. Yoga, isso é muito importante e faz parte justamente do conhecimento iniciático das idades, né? Yoga, isso aí fundamentado sempre nos conhecimentos deixados por Helena Petrovna Blavatsky, a mestra, né? E o nosso mestre, professor Henrique José de Souza, sempre assim, né? As yogas vem do sânscrito, é uma palavra originária do sânscrito, né? Um dos seus darsanas,
ou escolas filosóficas da Índia, a yoga, uma das escolas, a yoga é uma das escolas de filosofia da Índia, né? Uma escola fundada por Patanjali, veja bem, Patanjali, embora a verdadeira doutrina yoga, a única, segundo se diz, que ajudou a preparar o mundo para a pregação de Buda, é atribuída com todas as boas razões a um ser chamado Yajnavalkya, autor do Zatapa Brahmana, do Yajurveda e do Birad Aranyaka e outras obras famosas. A prática da meditação, a yoga é uma prática de meditação como meio condutor à libertação espiritual, uma prática de meditação que leva à libertação espiritual, né? Através desse yoga, obtém esses poderes psicoespirituais e os estados de êxtase provocados conduzem à clara e correta percepção das verdades eternas, tanto do universo visível quanto do universo invisível. Isso. Então, isso aí é... A palavra yoga significa literalmente união. Isso. Tem uma ligação, por similaridade, àquilo que nós entendemos por religião, ou religare, né? O religamento da consciência humana com a consciência superior, né? E essa palavra união é usada no sistema de Patanjali para designar a união ou harmonia do eu humano ou inferior com o eu divino ou superior, através da prática da meditação. Veja que importantíssimo. Graças a essa união mística, o homem adquire um domínio completo sobre o corpo e a mente. Livra-se de todos os entraves do mundo material e desenvolve certas faculdades psíquicas maravilhosas, latentes na espécie humana, e que são a causa de fenômenos estranhos, que parecem verdadeiramente sobrenaturais ou milagrosos a todos os que desconhecem sua causa. Além do yoga preliminar, o Kriya Yoga, que compreende a mortificação, chamado tapas, e o estudo Svadhyaya e a submissão ou devoção pranidhana ao Senhor para obter yoga, é preciso pôr em prática os 8 meios seguintes, denominados yogangas. São 8 veículos, 8 caminhos, chamados yogangas, dos quais os 5 primeiros são puramente preparatórios. Então, vamos citar esses yogangas, né, esses estágios, justamente da yoga. Eu devo dizer que a yoga é de Patanjali, né? Esse é yoga de Patanjali, né? Da Índia, da antiga Índia, né? O primeiro estágio é o yama, que compreende as seguintes regras morais: abstenção de danificar qualquer ser vivo, sinceridade, abstenção de apropriar-se de bens alheios, continência ou castidade, desinteresse ou renúncia a tudo que possa servir de recreação para os sentidos. Quer dizer, a não prática aquelas práticas de obtenção das coisas sem serem verdadeiramente suas, né? Isso é muito importante. A segunda etapa de Patanjali, justamente, a yoga, né? Chama-se niyama, que compreende as seguintes regras: pureza mental e corporal, alegria, Jesus, estudo dos textos sagrados, o próprio abandono à divindade. Então, niyama significa justamente a doação que o indivíduo faz da sua consciência à divindade, à consciência superior, né? O terceiro caminho, então, da yoga de Patanjali seria a asana, ou seja, a atitude corporal adequada à meditação. O quarto caminho da yoga de Patanjali é o pranayama, é o domínio e regulação do alento, prana. Esse exercício consta de 3 partes: puraka, rachaka e kumbhaka. Então, o pranayama é justamente a técnica respiratória, né? O processo de respiração. Isso é muito importante no processo da iniciação, o respirar corretamente e também fazer práticas periódicas de pranayama, para não somente produz efeitos espirituais extraordinários, mas também produz efeitos na saúde física, né? Principalmente da oxigenação
dos pulmões, né? Dos pulmões, né? Depois vem um quinto caminho, Pratyahara. O quinto caminho é Pratyahara. Abstração ou retraimento do sentido e da mente, afastando-os dos objetos exteriores e atraindo-os para a mente. Graças a esses meios, purifica-se e sublima-se a mente. E então o discípulo se encontra-se disposto a passar aos 3 graus superiores do Raja Yoga, que são os seguintes. Então, existem 3 graus. Isso. Nós estamos, então, nós vimos os 5 caminhos. Né? Agora, existem mais 3 caminhos, que são os 3 graus superiores justamente desses 8 caminhos. Né? O 6º caminho é justamente Dharana, atenção sustentada ou concentração prolongada da mente num único ponto ou objeto determinado. Então, Dharana é a perfeita concentração mental. Sempre lembrando que Dharana é justamente um dos componentes da tríade superior, que é o mental superior, né? Mental superior. Né? Então, o 7º caminho da Yoga de Patanjali é Dhyana ou meditação, que significa o grau búdico existente na tríade superior. Né? Dhyana ou meditação, ou seja, a contínua e prolongada corrente de pensamentos dirigidas a um bom objeto determinado até chegar a absorver-se nele. Então, isso aí ainda é algo que nós estamos desenvolvendo, a capacidade da meditação. E a 8ª coisa é Samadhi, ou contemplação estática, em cujo grau superior, denominado a Samprajatana Samadhi, se chega a perder até a consciência da própria individualidade e a alma unificada em inefável beatitude com o eu superior. Abstrai-se e fica-se em completo isolamento, que lhe permite transferir sua esfera de ação para um plano muito mais elevado e sem limites. Então, na verdade, quando o indivíduo desenvolve até essa 8ª etapa, a gente pode dizer que ele atinge um estado correspondente ao estado de adeptado, né? De adeptado, né? Atinge o seu Cristo interno, né? Atinge a sua consciência crística, o seu Cristo interno, né? Esses 3 últimos exercícios são designados coletivamente pelo nome de Samyama. Então, 6, 7 e 8, né? Justamente Dharana, Dhyana e Samadhi, que são os 3 caminhos superiores, recebe o nome sintético de Samyama. Lá nós devemos dizer que o nosso professor, o mestre Henrique G. de Souza, no início do século XX, ele inicialmente foi a primeira sociedade que ele fundou, chamada Samyama, que reunia estudiosos a respeito do assunto, né? Foi a primeira manifestação dele publicamente, né? E arregimentando pessoas para depois a futura eubiose, né? Então essa sociedade chamava-se Samyama, né? O objetivo principal, a aspiração suprema do asceta, daquele que está ascendendo a consciência superior, que se aplica ao yoga, é a perfeita harmonia do eu inferior com o eu superior. A perfeita harmonia do eu inferior com o eu superior. A união do homem com a divindade. Ou sendo onisciente, ilumina o yogi, permitindo-lhe perceber as verdades eternas do mundo visível e invisível. Para maiores detalhes, então, a HPB indica a consulta de livros específicos, né? Livros como Introdução ao Yoga, de Annie Besant, Yoga Sutratimi, ou Aforismo de Patanjali sobre Yoga. No que se refere à acepção filosófica da palavra yoga, ver Filosofia Yoga, uma outra publicação. A palavra yoga, além de significar união, tem vários outros significados: conexão, harmonia, relação, via, método, sendeiro, poder místico ou misterioso, encanto, feitiço, magia, mistério, devoção, doutrina, ensinamento, etc. Existem vários significados em paralelo. Em alguns casos, é sinônimo de marga, sendeiro, e assim temos as expressões Karma Yoga, Jnana Yoga,
Bhakti Yoga, que são existem variados tipos de yoga, né? Que equivalem a um caminho de ação, um caminho do conhecimento e caminho da devoção, respectivamente. Então, isso aí são a linha básica, justamente, do caminho da yoga. Sempre lembrando que o nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, ele nos fala, e já falamos sobre isso, e dentro de breve nós abordaremos novamente esse assunto, sobre a tríplice iniciação eubiótica, né? Todo indivíduo que vai fazer a sua iniciação biótica, ele tem que fazer de forma tríplice, ou seja, tem que trabalhar no templo, na escola e no teatro. Ou seja, tem que fazer atividades templárias, tem que fazer o estudo na escola e tem que também fazer atividade no teatro, na vida pública, na vida social. Agora, a atividade templária inclui justamente a prática das yogas, né? Dos mantras, né? Da ritualística, e entra também a prática das yogas. Então, é muito importante essa questão. E o nosso mestre diz que, no caminho da iniciação, não é possível realizar a iniciação sem que esses 3 elementos estejam juntos. O templo, a escola e o teatro. Tem que ser realizados esses 3 aspectos, tem que ser realizados ao mesmo tempo. Ou seja, significa tríplice iniciação eubiótica, né? Então, isso é muito importante, esse entendimento. Então, aí nós vimos aqui, inicialmente, esses estudos, né, importantes sobre essa questão, né? E relativamente ao estudo que nós estamos fazendo, é claro que quando nós estudamos todas essas questões da evolução, a questão das hierarquias cósmicas, a prática das yogas que nos leva a um estado de entendimento superior, né, nos propicia, é um caminho que nos eleva a um estado superior de conhecimento, nós vemos que no universo existem diversos estágios de entendimento, diversos estados de vibratórios, né? de conhecimento de si, né? Então, isso constitui, então, o que nós chamamos de hierarquias. Mas, especificamente, nós temos, então, o primeiro logos, o primeiro trono, o segundo logos, o segundo trono e o terceiro logo, Brahma, Vishnu e Shiva. E Brahma, Vishnu está ligado com essa concepção do Akasha, né? E é claro que quando nós praticamos yoga e fazemos a tríplice iniciação biótica, fazemos o nosso autoconhecimento, nós estamos nos dirigindo ao Akasha, ao segundo trono. O que é o segundo trono? A mãe divina, né? A mãe divina, né? Então, nós estamos nos dirigindo a uma quinta dimensão. É isso? Aqui na Terra, nós vivemos a terceira e a quarta dimensão. E existe um caminho aberto para a quinta dimensão. Atingir a quinta dimensão é justamente atingir um quinto estado de consciência que está relacionado justamente ao segundo trono, a Mãe Divina, e que lá está relacionado com a Akasha. Então, vamos ver aqui algumas informações a respeito justamente desse segundo trono, o Akasha. Akasha pode ser, vem do sânscrito também, significa o espaço, o éter, o céu luminoso. A sutil, supersensível essência espiritual que preenche e penetra todo o espaço. A substância primordial, erradamente identificada como éter, visto que é, em relação ao éter, aquilo que é o espírito em relação à matéria, o Atman em relação à Kama-Rupa. Então, o éter, na verdade, não é o Akasha. O éter faz parte do Akasha. Isso é um nível pertencente ao Akasha, mas não é o Akasha em si, né? Na realidade, é o espaço universal em que está imanente a ideação eterna do universo, em seus aspectos sempre cambiantes, sobre os planos da matéria e da objetividade, e do qual procede o logos, ou seja, o verbo ou linguagem, em seu sentido místico. No mesmo sacrifício, é isso? No mesmo Jyoti Chama ou Agniti Chama, chama-se o Deus Akasha. Nesses mistérios pertencentes ao sacrifício, Akasha é o Deva onipotente, que dirige e desempenha o papel de Sadisya, o superintendente dos efeitos mágicos da cerimônia religiosa,
Tinha na antiguidade designado o seu Rotri, ou sacerdote próprio, que tomava o seu nome. O Akasha é o agente indispensável de todo Kritya, ou operação mágica, religiosa e profana. A expressão excitar o Brahma significa despertar o poder que jaz latente no fundo de toda operação mágica, pois os sacrifícios védicos são, na realidade, apenas cerimônias mágicas. Este poder é, num certo sentido, o dissolvente universal. A mesma. Esse poder é o Akasha, sob outro aspecto, Kundalini, eletricidade oculta, o alcarreste dos alquimistas, num certo sentido, ou o dissolvente universal, o mesmo anima mundi no plano superior, com a luz astral no inferior. No ato do sacrifício, o sacerdote é penetrado pelo espírito de Brahma durante a cerimônia e o próprio Brahma. Então, a caixa é a substância viva primordial correspondente, de alguma forma, à concepção do éter cósmico que penetra no sistema solar. Todas as coisas, por assim dizer, são a caixa condensado, que se tornou visível através da mudança do seu estado supraetéreo numa forma concentrada e tangível, e todas as coisas da natureza podem ser outra vez resolvidas em a caixa e tornarem-se invisíveis, mudando para a repulsão o poder de atração que mantinha seus átomos unidos. Porém, há uma propensão dos átomos, que já constituíram alguma coisa, a ter novamente a união na ordem anterior e reproduzir a mesma forma. E uma forma pode, pela aplicação de uma mesma lei, ser aparentemente destruída para logo em seguida ser reproduzida novamente. Então, aí é a questão do universo, né? O construir e o destruir, né? Ou seja, o ato de construir e destruir no sistema evolutivo. Essa tendência encontra-se no caráter sob a forma conservada na luz astral. A caixa é o nome do primeiro tátiva, a caixa tátiva, o éter sonífero. É um tátiva importantíssimo. Todos os demais deles derivam e vivem e trabalham nele. Todas as formas e ideias do universo nele vivem. Não há coisa viva no mundo que não seja precedida ou seguida de Akasha. Este é o estado do qual podemos esperar que saia imediatamente qualquer outra substância e qualquer outro tátiva, ou mais estritamente, no qual toda coisa existe, mas não é vista. Então, o assunto é muito vasto, né? Mas nós podemos dizer que o Akasha está, evidentemente, na nossa forma de entender, imediatamente, como seres humanos, o Akasha está relacionado justamente ao segundo trono, ou seja, a mãe divina, né? E é de lá que provém para nosso plano todos os arquétipos. Os arquétipos vêm do além Akasha, né? Da mente superior, divina, mas tem que passar pelo Akasha, e passando pelo Akasha ocorre algo importantíssimo, que é a polarização. O nosso universo, o objetivo é o universo polarizado. Então, tudo que passa pelo Akasha para baixo tem que necessariamente tornar-se polarizado. Isso também é um assunto muito importante nesse caminho de entendimento dessas coisas todas, né? Eu também, aqui nessa questão do entendimento da ascensão do indivíduo rumo a um processo superior de entendimento, né, nós podemos inserir dentro desse aspecto todo, também para o nosso estudo preliminar nessa reunião de hoje, algo muito importante que está relacionado com o caminho do indivíduo para o Akasha, né? Para a consciência superior, para a quinta dimensão. E isso é referido na antiguidade como o batismo. É isso? Então, o batismo de fogo, né? Batismo de fogo. Então, vamos ver algumas palavrinhas a respeito desse aspecto do batismo, que tem uma relação muito grande com a prática de yoga e a evolução do indivíduo rumo a um estado superior de entendimento, né? O batismo é o rito de purificação celebrado durante a cerimônia da iniciação nos tanques sagrados da Índia. Veja bem, existe o batismo lá também. É também o rito idêntico posterior estabelecido por João, o João Batista, e praticado pelos seus discípulos e seguidores que não eram cristãos. Então, João Batista
no Oriente Médio, no tempo de Jesus, introduziu essa questão do batismo. Isso é muito importante, né? Este rito já era muito antigo. O batismo já era muito antigo. Quando foi adotado pelos cristãos dos primeiros séculos. O batismo pertencia à teologia primitiva caldaica acadiana. Veja bem, o batismo era muito anterior a João Batista. Era religiosamente praticado nas cerimônias noturnas das pirâmides do Antigo Egito. O batismo era utilizado lá, nos quais vemos ainda hoje a pia batismal em forma de sarcófago na Câmara do Rei. Existe uma pia batismal na Câmara do Rei, na grande pirâmide de Gizé, né? É sabido que era praticado durante os mistérios eleusinos nos tanques sagrados do templo e é praticado atualmente pelos descendentes dos antigos sabeus. Os medaitas, apesar do seu nome enganoso de cristãos de São João, são menos cristãos que os árabes muçulmanos ortodoxos que os rodeiam. São sabeus puros, e isso explica naturalmente quando se recorda que o grande sábio semítico Renan demonstrou em sua vida de Jesus, de autoria dele, né, que o verbo aramático seba, origem do nome sabeu, é sinônimo do grego batizo. Os sabeus modernos, os mendaítas, cujas vigílias e cerimônias religiosas, frente a frente com as estrelas silenciosas, foram descritas por vários viajantes, conservaram os ritos teúrgicos, batismais de seus remotos e quase esquecidos antecessores, os iniciados caldeus. Sua religião tem vários batismos, 7 purificações em nome dos 7 governadores planetários, ou 7 anjos da presença da Igreja Católica Romana. Os batistas protestantes são apenas pálidos imitadores dos nazarenos que praticavam seus ritos gnósticos nos desertos da Ásia Menor. Mas, de qualquer forma, a gente vê a enorme importância que tem nessa questão do batismo, né? E nesse trabalho da HPB, ela cita justamente aquela pia batismal existente na Câmara do Rei, na pirâmide de Gizé, né? A maior pirâmide que existe, são 3 pirâmides, né? A pirâmide maior, né? E lá existe na Câmara do Rei algo semelhante a um sarcófago, mas é uma pia batismal. E diz a ciência iniciática que, nos tempos antigos, quando um estudioso, um iniciando, ia passar pelo processo de iniciação, ele era levado para a grande pirâmide, né? Passava por baixo da esfinge, tinha um caminho por baixo da esfinge, né? A esfinge de Gizé, era levado para o interior da pirâmide, colocado dentro desse recipiente em forma de sarcófago, que na verdade é uma pia batismal. E depois o que acontecia? Ele era desdobrado. Isso, vinham os seres angelicais, os mestres, né, dos mundos hiperfísicos, auxiliados pelos os mestres do mundo físico denso, e faziam o desdobramento desse candidato à iniciação. Então, retiravam ele do corpo, e os mestres do mundo hiperfísicos rodavam com ele em várias dimensões, né, de que lhe era permitido, né, mostravam, então, uma parte do universo para ele no seu processo de iniciação. Depois, então, ele era trazido para o seu corpo físico, que estava ali adormecido na pia batismal, e faziam a conexão novamente. Só que a ciência iniciática nos diz que o corpo causal, ou seja, aquilo que está... O corpo causal que localiza-se no mental superior, né, no mental superior, da tríade superior. Então, o corpo causal o antigo era dissolvido e era construído um novo corpo causal para esse ser que estava no processo da iniciação. Então, o indivíduo já saía então do batismo, né, esse batismo que existia no Antigo Egito, né, e saía então ali purificado e com um processo de evolução diferenciado, né? Tornava-se, claro que a gente pode entender que ele tornava-se um adepto, né? Tornava-se um adepto, né? Com a consciência superior ligado aos mundos superiores. Uma linha, a Rosa Cruz nos fala a respeito desse assunto, né? Que Jesus teria, eles afirmam, né, que Jesus passou por esse processo
iniciação na pirâmide do Egito. Mas isso aí na ciência iniciada das idades, eu nunca li isso, nem de HPB, nem do professor Henrique de Souza, mas é uma possibilidade que existe, né? Aí precisa estudar e verificar a existência dessa questão. Se bem que, com certeza, o processo de evolução, não estou falando do Cristo, do Yoshua ben Pandira, o Jesus, que era descendente da casa de Davi, ele teve no Oriente, né? Dos 14 aos 30 anos, ele viajou pelo Oriente, ele saiu da Palestina com uma comitiva, né? uma caravana, foi levada para o Oriente, esteve na Índia, esteve no Tibete, na parte da China, etc. Fez a sua caminhada lá, e ele é conhecido como Santo Issa, né? Depois voltou aos 30 anos, voltou para a Galileia, justamente para cumprir o seu papel cósmico, como para servir de veículo para o Cristo cósmico. Né? Então, ele foi batizado por João Batista. Né? João Batista batizava as pessoas e um dia Jesus apareceu diante dele para ser batizado. E João Batista achou estranho aquilo. Né? João Batista falou, mas, mestre, eu que devia ser batizado pelo Senhor, não o contrário. Né? E Jesus, então, ele disse, está no Evangelho. Jesus disse, não, faça isso para se cumprir o que tem que ser feito. Porque, então, no Evangelho diz que João Batista batizou com a água Jesus, né? Mas João Batista afirma que Jesus viria batizar com o fogo a humanidade, com fogo. Né? E o Evangelho diz que houve uma aparição de uma pomba, né? Celestial naquele caminho, né? E uma voz disse, esse é o meu filho amado com quem me comprazo. Né? Então, isso está no Evangelho. Quem tinha visão hiperfísica para ver isso, viu esse fato, e João Batista viu, e isso está relatado no Evangelho. Então, isso aí é uma questão relativamente que nós queríamos abordar a respeito da yoga, a respeito do Akasha, né, que é o nosso caminho de evolução para o quinto sistema evolutivo, né, a quinta dimensão, e também alguns comentários a respeito desse processo chamado batismo, que é algo muito importante e que existe desde uma antiguidade muito remota e vem se manifestando nos diversos povos e sob diversas formas de apresentação. Tudo bem? Então, isso aí, muito bem. Então, nós vamos aqui continuar agora, encadeando esse processo de conhecimento, nós vamos continuar justamente o nosso estudo sobre antropogênese. Né? Antropogênese, vamos aqui continuar com o estudo de antropogênese, né? Vamos aqui, um momentinho só. Muito bem. Nós estávamos aqui verificando, né, no nosso encontro anterior, que as humanidades se desenvolvem paralelamente como os 4 elementos, estando fisiologicamente adaptadas a cada nova raça para ajustar-se ao elemento adicional. Nossa quinta raça, ariana, né, quinta raça mãe, se aproxima rapidamente do quinto elemento. Veja bem, quinto elemento. O que é o quinto elemento? A quinta dimensão, né? O quinto estado de consciência. Estamos caminhando para uma quinta dimensão. Nessa quinta raça se aproxima rapidamente do quinto elemento. Chama-se o éter interestelar. O éter ligado com a caixa, né? Já falamos isso quando falamos do Akasha, né? Chama-se éter interestelar, a qual se relaciona mais com a psicologia do que com a física. A terceira raça viveu nas condições de uma eterna primavera, como é atualmente em Júpiter e Saturno, planeta de matéria rarificada. A eterna primavera é apenas um estado conhecido pelos habitantes de Júpiter, não como nós a concebemos, mas como diz a ciência iniciada das idades. Então, aí nós vemos que, bastante evidência, que nós, atualmente, estamos caminhando para um quinto estado de consciência, né? Uma quinta dimensão. Isso. Na verdade, nós temos em vigor na Terra, atualmente, a terceira dimensão, a quarta dimensão e o início da quinta dimensão. A terceira dimensão, justamente, provindo da Lemúria, né?
que foi justamente o início, a descida, a ativação da tríade superior. A quarta dimensão, desenvolvida durante a época da Atlântida, né? Justamente o mental concreto, o mental inferior. E a quinta dimensão, nós estamos desenvolvendo agora através da quinta raça-mãe. Estamos ainda... A quinta raça-mãe ainda é um bebezinho, está engatinhando ainda, né? Estamos ainda no começo. Mas estamos no caminho desse processo de desenvolvimento de uma quinta dimensão. Então, a terceira dimensão é relacionada com a Lua, a terceira cadeia evolutiva, né? A quarta dimensão está relacionada com a quarta cadeia evolutiva, no qual nós estamos no quarto globo dessa quarta cadeia evolutiva, né? O planeta Terra, não é isso? E a quinta dimensão justamente está relacionada com o quinto estado de consciência. Estamos caminhando para lá. Isso aí na sociedade, quem fizer os cursos, que vier fazer parte da sociedade brasileira, vai fazer parte de todo esse trabalho indicado pelo nosso mestre, né? Ele dá práticas importantíssimas a respeito do desenvolvimento do estado de consciência, práticas ritualísticas, yogas, etc., para o desenvolvimento de um quinto estado de consciência, para a formação de uma nova civilização na Terra. A Terra, vamos fazer um comentário bastante importante, a Terra está sendo promovida a um estágio superior de entendimento. É isso? Na Terra vai deixar de existir a terceira dimensão e a quarta dimensão. É isso? Vai deixar de existir a terceira e a quarta dimensão. Aqui nós temos a terceira dimensão e a quinta dimensão, e no meio a quarta dimensão. Na verdade, a terceira e a quinta dimensão estão se afastando, e a quarta dimensão ela vai se fragmentar, de tal maneira que quem estiver na quarta dimensão, mas tiver ligação com a terceira, vai para a terceira dimensão. Quem estiver na quarta dimensão e tiver ligação com a quinta dimensão, vai para a quinta dimensão. É a separação. A separação, nós estamos num processo de seleção. Então, o planeta Terra está passando por um processo de seleção de consciências. Perfeito? De tal maneira que aqueles que forem considerados aptos a uma nova civilização permanecem na Terra e vão construir uma nova civilização. Aqueles que não estiverem adequadamente relacionados vibratoriamente com uma quinta dimensão, isso, irão para mundos obscuros, reencarnarão em mundos primitivos para continuar seu processo evolutivo lá. Isso não é nada de excepcional, isso é um processo que acontece no universo. No universo, né? Esse transbordo de consciência de planeta para planeta, né? De tempos em tempos, né? Isso aí está sendo muito claro nos dias atuais, esse processo de seleção, porque a Terra está sendo promovido a um estágio superior de entendimento, né? Tanto que na Bíblia nós temos aqui, nós estudamos já aqui a primeira raça-mãe, a segunda raça-mãe, que não eram raças humanas. Então nós temos aí a primeira raça-mãe e a primeira dimensão. A segunda raça-mãe, que não era humana, a segunda dimensão. A Lemúria, no início, terceira dimensão. Depois, então, veio a descida da tríade superior, dando a origem à humanidade. A humanidade, né? Que corresponde, isso aí corresponde ao mito do paraíso, né? O paraíso, Jardim do Éden, né? Então, o mito do paraíso, né? Então, aí, então, a terceira dimensão, aí passa para uma quarta dimensão, que é ajustado por Atlântida, e depois surge o início do desenvolvimento de um quinto estado de consciência através de uma quinta raça-mãe. Uma quinta raça-mãe que nós estamos vivendo e caminhando para o surgimento de uma nova civilização. Inclusive, a gente sabe que na Bíblia nós temos assim, Abraão não, na Bíblia, né? Adão, que foi, por isso que diz a raça adâmica, né? Ele teve dois filhos, Caim e Abel. Inicialmente ele teve Caim, nasceu primeiro, e depois Abel. O Caim, ele dedicou-se era agricultor. Caim era agricultor. E Abel era pastor. Isso é a Bíblia, em Gênesis está escrito isso, né? Caim era agricultor e Abel era pastor. Então Deus um dia apareceu e eles ofereceram dádivas para Deus. Isso,
Caim ofereceu as dádivas do campo, vegetais, e Abel ofereceu as dádivas das criações que ele fazia entre os animais. Então, de maneira bastante sofisticada, de maneira assim, vamos dizer assim, enigmática, né? A Bíblia nos diz que Deus não aceitou a dádiva de Caim e aceitou a dádiva de Abel. E isso aí precisa ser muito bem interpretado, essa questão, né? É claro que quando Deus não aceitou a dádiva de Caim, que era o primeiro filho de Adão, isso deve ser interpretado porque Caim ofereceu uma parte não boa do seu comportamento. E Abel, que era um pastor, ele ofereceu a parte boa do seu comportamento ligado a uma consciência superior, né? E então Deus percebeu que Caim não gostou, ele não gostou desse fato de Deus não ter aceito a sua oferenda e ter recebido de Abel. E então ele sentiu um ciúme muito grande, né? E tanto que a Bíblia nos conta que um dia Caim levou Abel para o campo e matou Abel. Isso. Foi o primeiro assassinato que ocorreu na Terra, Abel. Caim matou Abel. Então nós podemos dizer assim, é a supremacia da terceira dimensão sobre a quarta dimensão. É isso. Supremacia não, é a ação destrutiva da terceira dimensão sobre a quarta dimensão. É como nós podemos entender. E tanto que Abel foi expurgado, né, da presença de Deus, tirado da presença de Deus, né, e como um ato que Deus não aceitou, esse fato, né, de Caim ter matado Abel. Isso tudo foi a história foi progredindo até que isso está na Bíblia, né? A humanidade se corrompeu de tal forma, a corrupção foi muito grande, e na Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Isso é um fato bíblico, deve ser interpretado, né, de maneira tudo de maneira pictórica, que é feito na Bíblia. A Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. E por isso ele fez o dilúvio. Né? Ele fez o dilúvio. Mas para que não se perdesse tudo, ele coloca Noé, que era descendente de Abel, né? Justamente do Adão, né? Uma descendência, né? Aí tem uma série de descendências, uma grande, na Bíblia cita todas as descendências. Noé, então, é colocado, foi chamado por Deus para fazer uma arca, a arca de Noé, e guardar as sementes de tudo de vivo que existia na terra. Então, a Bíblia diz que era um casal de cada animal, guardou plantas, etc. Aí tem toda a história, né, que é relatada na Bíblia, né, da viagem de Noé, na sua arca, né, a arca de Noé, para justamente a fundação de uma nova civilização, em continuação àquela que Deus determinou que desaparecesse, porque não se comportou adequadamente com os preceitos universais. Então, aí está essa questão então, do Caim, Abel e Noé. Então, é toda uma história. Isso aí, é claro, na Bíblia isso deve ser estudado e entendido de maneira bastante superior, né, para a gente não entrar no dogma. Né? A Bíblia é escrita de maneira com que o ser humano possa entender as coisas. Né? Então, Moisés escreveu de forma que o ser humano pudesse entender de maneira maiávica, mas está lá escrito para ser entendido por quem possa entender. Tanto que o nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele diz que quando se fala de arca, a arca de Noé, nós devemos falar não somente a arca, mas sim entender como a Agartha, os mundos internos. Então, em Agartha tem tudo que existe na Terra, tem o protótipo em Agartha. Perfeito? Então, podemos dizer assim, os dinossauros sumiram na face da Terra. Sumiram na face da Terra. A ciência diz que foi de repente. Viveram 60 milhões de anos, né, os dinossauros na face da Terra, e de repente desapareceram. A ciência diz que caiu um meteoro. Isso é uma hipótese da ciência. Caiu um meteoro que fez uma nuvem muito grande na atmosfera, impediu que os raios solares entrassem, e isso aí ocasionou uma míngua, né? uma morte dos dinossauros rapidamente. Né? Mas podemos dizer, isso nós podemos dizer, os dinossauros deixaram de existir? Não.
as sementes genéticas dos dinossauros estão em Agartha. Perfeito? Por que estão em Agartha? Porque a lei guarda tudo em Agartha. É verdade. Então, o dia que a evolução de um determinado planeta for necessária a existência de dinossauros, então a lei pega aquele germe, aqueles protótipos e lança nos planetas respectivos para a geração de novos dinossauros. Então, a Agartha tem a semente para o surgimento de todas as vidas orgânicas, tanto físicas como hiperfísicas. Então, por isso que o nosso mestre faz essa relação de arca, mas, na verdade, ele diz é Agartha. Isso é muito importante. Muito bem. Então, nós temos aqui, na sequência, dilúvios e Noés. Os dilúvios e Noé, já prosseguindo a nossa fase de entendimento. Né? Os relatos contraditórios dos Puranas a respeito dos nossos progenitores têm um significado secreto e sagrado. Só os iniciados podem ordená-los corretamente, já que foram propositadamente confundidos. Então, o grande dilúvio, ao qual já nos referimos hoje, tem vários significados e refere-se a acontecimentos espirituais, físicos, cósmicos e terrestres. O barco, a arca, navio, sendo símbolo do princípio gerador feminino, está representado no céu pela lua e na terra pela matriz, sendo ambas as arcas portadoras dos germes da vida e do ser. Agartha, né? Que o sol, o princípio masculino, vivifica e fecunda. O primeiro dilúvio cósmico se refere à criação primordial, à formação do céu e da terra. O dilúvio terrestre e sua história também tem sua dupla aplicação. Primeiro se refere ao mistério de quando a humanidade foi salva de uma destruição completa por se ter convertido a mulher no receptáculo da semente humana, no final da terceira raça. Por outro lado, a verdadeira história da submersão de Atlântida. Em ambos os casos, a hóstia, o Manu, que salvou a semente, é chamado Manu Vasvasvata. Então, o próprio Noé. O Noé, iniciaticamente, é chamado de Manu Vasvasvata. Este é um mistério referente aos Manúshias humanos. O primeiro dilúvio ocorreu quando o que é hoje o Polo Norte e foi separado dos continentes posteriores. Este é o prólogo do drama de 5 humanidades. Os Manus representam as raças. 4 já passaram e agora estão na 5ª, da qual faz parte Krishna, cuja morte inaugurou o Kali Yuga. O dilúvio é uma tradição universal. Os períodos glaciais foram numerosos. Calcula-se que o primeiro teve lugar há 850 mil anos e o último há 100 mil anos. Olha só que coisa interessante, né? Tem havido uma série de pequenos dilúvios, como o da Ásia Central, ocorrido 10 mil anos antes de Cristo, e que nada tem a ver com o dilúvio de Noé. Na história mexicana, vamos encontrar a tradição do dilúvio. Veja lá entre os astecas, né? Temos aí a questão do dilúvio também. Né? Os peruanos, veja, os incas, né? Contam que os 7 incas voltaram a povoar a terra depois do dilúvio. Olha só que interessante. De igual modo, Sijustros, o Noé caldeu, se salva e se transporta ao céu com os deuses, os cabiros e os 7 titãs divinos. Também, o Yao chinês tem 7 figuras que embarcam com ele e as quais animará quando toque a terra e as use com semente humana. Osíris, quando penetra na barca solar, leva 7 raios consigo. Os titãs são os filhos de Cronos, o tempo, e o de Reia, a terra, sendo titãs os cabiros idênticos. O dilúvio semi-universal, conhecido da geologia como o primeiro período glacial, deve ter ocorrido precisamente há 200 mil anos, segundo os anais secretos da doutrina oculta, e foi devido ao deslocamento do eixo da Terra. Deslocamento do eixo da Terra. Inclinou-se 23 graus e meio, né? A humanidade da primeira raça raiz é a mesma da segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima, formando uma reencarnação cíclica e constante das mônadas pertencentes aos Dianchohans da nossa cadeia planetária. Então, as mônadas estão sempre presentes, as suas
projeções reencarnando progressivamente em todas essas raças. Né? Todas as raças têm os seus ciclos particulares, que não coincidem com os das outras. A raça ariana está agora no seu Kali Yuga, que continuará 427 mil anos mais, enquanto as outras raças, como a semítica, se acham nos seus ciclos especiais. A futura sexta subraça estará em sua idade de ouro ou Satya. As mônadas destinadas a animar as raças futuras estavam preparadas para uma nova transformação. Estava ali a alma latente, só necessita uma roupagem. A natureza, como potência criadora, é infinita. Os dois planos físico e astral, apesar da evolução paralela, não tinham ainda contato direto entre si. Em virtude de sua organização, o homem está relacionado com o plano do qual deriva seu veículo base. Como o homem vivia no plano etéreo, pôde permanecer insensível às condições atmosféricas que rodeavam então o planeta. Então aí tem uma história, realmente, é uma história que muito vasta, né? É uma história muito vasta, a questão das raças humanas, né? E que deve ser entendida justamente através de uma reflexão muito profunda, né? A respeito de tudo isso, né? Mas isso aí, é claro que no processo que é denominado aqui no nosso encontro de projeto de iniciação, faz parte desse projeto de estudo justamente a pesquisa por parte do iniciado de todas essas questões que são nos passadas de forma muitas vezes alegórica, né, para que nós possamos entender isso de maneira profunda. Sempre lembrando o que o mestre, nosso querido mestre, o professor Henrique José de Souza, sempre nos ensinou, que nós devemos estudar, meditar, comparar e tirar as nossas próprias conclusões. Isso é muito importante. Isso. Então, a evolução do ser humano nas suas raças, nas suas sub-raças, etc., deve ser entendida de uma forma global. Eu sempre digo que é muito importante para a pessoa que está na iniciação, esse processo, entender como as coisas funcionam, o organismo, o funcionamento geral do universo. Então, isso aí facilita muito o entendimento depois das particularidades no processo de entendimento profundo de todas essas questões a respeito da cosmogênese e da antropogênese. Então, eu passo aqui para o nosso irmão Carlos Nascimento a palavra, né, para dar andamento ao nosso encontro de hoje, com a participação de todos os nossos irmãos presentes. Muito interessante, muita coisa, muita informação, né, professor? Desde a questão da yoga, né, que é a união, né, do corpo, da alma e do espírito com os mundos superiores, né? Exatamente. E é interessante essa questão também do religare, né, professor? A gente está aqui para realizar algo e se a gente não se religar a essa ideia divina, a gente não consegue realizar o nosso propósito, né? De evolução da quinta raça e por aí adiante, né? E é interessante toda essa questão histórica, né? Desde Adão e Eva, Noé, né? Essa questão da barca de Agartha, né? E Noé, eu acho que representa dentro do mundo hebraico, né? Um novo ciclo, uma nova vida, né, professor? Limpar o passado para que algo novo realmente venha se restabelecer, né? E a gente vê que isso daí é uma permanente, né, professor, na vida da humanidade, né? A gente sempre tem que deixar as coisas que trava a evolução para trás, né? E se ligar a algo novo que vai impulsionar a nossa evolução. É muito interessante essa questão da yoga, do religare e desse novo ciclo, né? Dessa barca, dessa Agartha, né, professor? Exatamente. Tanto que o Noé retirou uma elite da quinta subraça Atlante, né? E essa quinta subraça chamava-se semítica, raça semítica. Veja que importante. Então, os semitas vêm de lá. Então, quando os judeus estudam esses aspectos todos, tem uma razão muito grande a esse respeito, né? De Noé, a importância de Noé. Ele tirou de lá não toda a subraça, uma elite da
da sub-raça, da quinta sub-raça semítica, e trouxe através da Europa, foi passando, até chegar na meseta do Pamir, que é uma região transhimalaíanica com relação à Índia. Isso quando foi? Há 1 milhão de anos. 1 milhão de anos. Né? E a ciência iniciada das idades nos indica que não houve um Vaisvasvata só, porque o processo foi muito extenso, né? Essa transmigração. Então, existiram vários Vaisvasvatas sucessivos para fazer essa transmigração, porque não é de um dia para o outro que podia vir de Atlântida para o Ocidente, né? Tem que atravessar um oceano, né? E tinha toda aquela convulsão do dilúvio, etc., entrar pela Europa, precisa ver o caminho que ele fez, se foi pela Europa ou se foi pelo norte da África, né? Não precisa saber, né? Mas atingindo a meseta do Pamir há 1 milhão de anos atrás, né? Então, isso é uma história extraordinária, justamente do surgimento da quinta raça-mãe. Então, nós podemos entender como a passagem da quarta dimensão em direção da quinta dimensão. A quarta dimensão, Atlântida, né? Partindo para a quinta dimensão. A quinta dimensão que está relacionada justamente com o desenvolvimento do mental superior humano, da tríade superior, que estamos ainda no início, né? A quinta dimensão, para depois atingirmos o estágio de sexta dimensão e sétima dimensão, que é justamente Budi, ou a intuição, e depois Atman, que é o nosso Cristo interno. Cristo interno. Então, nesse ponto, então, todo esse processo de evolução da raça ariana vai redundar, vai dar na formação de adeptos. Por isso que o nosso mestre, professor Henrique José de Souza, diz que o futuro da humanidade é tornar-se uma raça de adeptos. É isso. Justamente tornar-se uma raça que atinja a consciência crística em si. Né? Isso é muito importante. Né? Não só se referindo à quinta raça-mãe, mas depois à sexta raça-mãe, à sétima raça-mãe, de um conjunto pleno, significando a evolução completa da humanidade até o seu estágio final, encerrando, finalmente, os 7 dias de Brahma, que faz parte do nosso Manvantara, nosso plano, nosso processo evolutivo. Né? Muito bom, professor. Já abrindo aqui para as perguntas, o Matraca faz uma associação, professor, eu queria a sua opinião sobre isso. Ó. Shiva ligado a Moisés, Brahma a Jesus e Vishnu a Jeffersons. Bom, sempre há uma correspondência. Nós devemos dizer o seguinte, que todos esses seres, quando se manifestam, na verdade, eles são veículos de seres superiores, das hierarquias, né? Das hierarquias superiores e além da caixa. Então, na verdade, no além da caixa, nós podemos entender como um conjunto de hierarquia, uma unidade, né? Uma unidade. Eles agem em conjunto, mas no processo de manifestação no mundo inferior, eles vão lançando tulcos seus, né? Essas unidades, esses conjuntos, vão lançando tulcos seus, e durante as épocas, esses tulcos vão se manifestando através de veículos específicos. Né? Então, nós podemos dar vários nomes, Moisés, Brahma, Jesus, Vishnu, Jefferson, mas todos vêm do quê? Das hierarquias superiores. Né? Todos são provenientes das hierarquias, da unidade. Né? Na verdade, todos vêm da unidade superior. Né? Isso é importante a gente... que no plano humano toma, por vezes, frequentemente, diversos aspectos físicos. Né? Por isso que nós, no sentido iniciático, não há como a gente fazer uma comparação entre os mestres. Né? Não há como chegar a dizer assim, não, Buda é maior que Cristo, ou Cristo é maior que Jesus. A religião faz essa comparação. Né? A religião, normalmente, que é um ensino assim, mais humano, né? Objetivo, né? Muito maiávico, ela faz comparações entre os diversos mestres, colocando-os em diversos estágios, um maior que o outro menor, etc. Mas isso não acontece. Todos vêm da mesma fonte. Todos vêm da mesma fonte, né? A mesma fonte original. Então, os nomes são diferentes, mas a essência é única. Então, é isso que nós devemos entender. É por isso que, no estudo da ciência iniciada das idades, nós temos que estudar todos.
todos os mestres, que são veículos da consciência superior, estudar todo e fazer essa comparação, mas sem essa comparação da hipótese de fazer essa comparação qualitativa entre os mestres. Aí um é maior que o outro, é menor. Não, isso não existe. Todos vêm com uma missão específica. E essa missão é específica ao tempo ao qual foi determinado pela lei cósmica. Cada mestre ele vem dentro de uma tônica. Isso que é importante. Então, Moisés exerceu uma tônica. Isso. Então, Jesus já teve uma outra tônica. E outros grandes mestres, Francisco de Assis veio com outra tônica. Cada veículo vem com uma tônica específica para a época específica. Cada mestre vem falando a linguagem específica para aquele sentido, né? Isso. Então, é muito interessante a gente estudar essa relação nossa objetiva com o mundo superior das hierarquias, né? Então, as hierarquias trabalham dessa maneira, emitindo tulcos, e progressivamente, esses tulcos vão se manifestando através de veículos, mas esses veículos se manifestam de maneira cíclica, de maneira tônica, em cada ciclo evolucional da Terra, mas todos vêm da unidade. Todos vêm de uma mesma fonte. Isso é muito importante. Vem da fonte única, a fonte de luz divina superior. Muito bom, professor. O Guilherme Guazella pergunta o seguinte: quando vou saber que estou religado? É quando não precisar mais fazer essa pergunta? É muito interessante essa pergunta do Guilherme Guazelli Neto. Muito interessante. Veja bem, quando não relegado, religado, né? Religado, né? Quando saber que estou religado, quando a sua consciência estiver religada. Quando acontece o religamento do indivíduo com a consciência superior, ele torna-se um adepto. Um adepto. O importante do adepto, veja, é uma informação interessante. O adepto, na verdade, ele não precisa ler livro mais, não precisa ler livro, nem ouvir nada de ninguém. Por quê? Porque faz a pergunta. Por que um adepto ele não precisa ler livro, não precisa pegar informação, nem informação nenhuma? Porque tem dentro de si. Isso. O religamento é isso. A consciência humana deixa de ser predominante no indivíduo, a personalidade. O que torna predominante nele é a sua consciência divina. Então, é o autoconhecimento. É isso. Então, o adepto ele vê tudo instantaneamente. E tanto que nós falamos numa caixa, né? Quando o adepto, quando vai pesquisar, ele entra numa caixa, ele vaga pela caixa direto nos caminhos da caixa e obtém o conhecimento imediatamente, sem precisar pesquisar, sem precisar estudar, ler, o que seja, né? Ele vê tudo dentro dele mesmo, não é verdade? Então, os seres superiores, eles veem tudo dentro dele mesmo. Quando o indivíduo entra no estado crístico, então, veja, Atman, quando o indivíduo entra no deputado Atman, que é o ponto alto da tríade superior, ele entra no estado de contemplação. Ele contempla. Então, ele contempla não algo fora dele, ele contempla o que está dentro dele, da sua própria divindade. Esse é o autoconhecimento. Por isso que Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é conhecer o Deus que existe dentro de nós. E isso nos liberta do quê? Quando Jesus falou que a verdade nos liberta, liberta do quê? De nós mesmos, da nossa personalidade. Então, nós passamos a vivenciar o que está dentro de nós, a nossa própria divindade. Então, está tudo lá dentro da divindade. É o que caracteriza essa diferença, essa condição do religare. O indivíduo está religado com o plano superior. Ele passa a ser um receptáculo mais importante, mais definitivo da consciência superior, passa a ser um veículo da consciência superior, né? Por isso que aqui no nosso dicionário, na nossa forma de falar em português, né? A gente diz assim, a gente fala, mas não entende justamente o significado disso. A pessoa diz assim: agora eu vou fazer uma reflexão. Eu vou refletir. Não é assim que a gente fala?
Quando quero pensar profundamente, eu falo assim, eu vou refletir, eu vou fazer uma reflexão. O que significa isso de maneira iniciática? Fazer uma reflexão significa receber a luz de cima e refletir em nós mesmos aquilo que vem de cima. É fazer uma reflexão. O indivíduo não vai pensar por si mesmo como a gente pensa dentro da nossa personalidade. A gente recebe aqueles influxos que se invadem a nossa consciência, a gente vê a realidade plena dentro de nós mesmos, a gente reflete em nós, o adepto, né? Eu digo o adepto, reflete em si toda aquela consciência superior. Tanto que na eubiose a gente sabe, pelo conhecimento iniciático, que quando o indivíduo torna-se um adepto, ele tem a possibilidade de viajar por todo o universo. Ele tem a vida. O universo que eu digo é o sistema solar. Quando a gente fala, a HPB diz, quando ela fala o universo, é o nosso sistema solar. Ele tem a possibilidade de viajar por todo o sistema solar. Tanto que, na Câmara do Rei, que eu falei, no processo iniciático, né, qual é o caminho principal que o candidato à iniciação recebia dos mestres? Eles faziam o quê? O desdobramento do indivíduo, do seu corpo físico, e o levavam a visitar vários planos universais. E depois, quando ele voltava, ele recebia um novo corpo causal. Então, ele começava a viver no estado de adepto, né? De um ser que passou pela iniciação. É um ser que passou pela iniciação, né? E tornou-se a sua consciência de adepto. É claro que aquela viagem que os mestres levaram ele na Câmara do Rei em outros estágios universais, aí diante ele podia fazer por ele mesmo, né? Por ele mesmo e assim por diante, né? Então, isso é muito importante, esse entendimento, né? Desta libertação que o indivíduo sofre do seu cárcere da personalidade. Ele se liberta. Quando torna-se um adepto, ele se liberta dele. Se liberta dele mesmo, da sua personalidade. E passa a vivenciar a sua divindade que está dentro dele. E, além disso, entra em contato com as consciências superiores e torna-se um veículo cada vez mais efetivo da luz universal. Muito bom, professor. A Gilmara Tomella pergunta, professor, esses estados são permanentes naqueles que ilumina-se ou até um adeptado oscila entre um estado e outro? Não, o estado é permanente. Quando o indivíduo se ilumina, é isso, ele não oscila entre um estado de consciência humana e estado de consciência divina. Não, ele rompeu a sua ligação com o ser humano. Tanto que ele quebra a roda de Sansara, né? Ele já não responde mais pela ação kármica, né? Ele deixa de responder karmicamente. Ele vai responder dharmicamente, pela uma outra lei universal, que é do plano superior, chamado Dharma, né? E o importante é que a gente vê pela própria palavra iluminar-se, né? O indivíduo se ilumina. Então, veja bem, o indivíduo que torna-se um ser superior, um adepto, ele é um ser superior, ele não é mais um ser humano, é um ser super-humano. Agora, veja bem, ele não é um ser brilhante. É isso? Aqui, entre os seres humanos, a gente fala assim, ele estudou muito, fez faculdades, tem diploma, ele é um sujeito brilhante. Isso não quer dizer nada. Ser um indivíduo brilhante não quer dizer nada. No linguajar humano pode significar muita coisa, né? Ele tem diploma, tem doutorado, tem não sei o que lá, pós-graduação não sei aonde, em diversas universidades. É um indivíduo brilhante. Não é, isso não quer dizer nada. O importante não é ser brilhante, é ser iluminado. Brilhante é aquele indivíduo que está preso ainda à personalidade. Iluminado é aquele que libertou-se das suas limitações humanas, tornou-se um ser super-humano. Então, tornando-se um ser super-humano, ele jamais volta a ser novamente um ser humano. Ele não vai se comportar mais como um ser humano. Isso aí. Então, não tem essa oscilação. Realmente, eu não tenho nenhuma informação de oscilações de um ser superior por quedas, isso não acontece. Um ser não. Agora,
Existe, é claro, que a projeção tucuística de consciências superiores para o mundo inferior. Isso é uma outra história, né? Uma consciência superior, ela pode emitir de si tucos, tucos e mais tucos, que vão se projetando cada vez mais no mundo inferior. Esses tucos podem cometer deslizes, mas não é a consciência primordial que realiza, é o seu tuco. O seu tuco que começa a deslize. É o nosso caso. É o nosso caso. Nós cometemos deslizes como seres humanos, mas nós temos a projeção da mônada em nós, a consciência divina. Só que ela está tucuisticamente, a mônada que emite essa projeção em nós, está tucuisticamente presa à condição humana. Então, nós cometemos erros, enganos. Nós, como seres humanos, cometemos erros humanos. Né? Mas não é a mônada que comete os erros, é a nossa consciência. Enquanto nós não readquirimos novamente, não realizamos esse processo de religamento com a consciência superior. O religamento, na verdade, no sentido mais estrito, mais amplo, significa a volta à casa do Pai. Não é somente o adeptado, significa a volta dessa projeção da mônada para o primeiro trono, de onde ela é originária. O primeiro trono, o Atman não, o Brahma, né? Então, a volta da projeção monádica completamente transformada, a projeção para Brahma. Então, a volta à casa do Pai, como Jesus nos ensinou. Tá sem som. Muito bom, professor. O Guilherme Guazelli coloca o seguinte: a yoga mais purificadora são as 12 pétalas. E qual é esse processo de yoga, professor? Né? Porque existem várias yogas, né? Existem várias yogas. Aliás, eu devo dizer que quem vier para a eubiose, num determinado momento, ela vai fazer a yoga dos chakras, seguindo o caminho das 12 pétalas. Eu não vou dar aqui, evidentemente, porque é um estudo que faz parte do conhecimento interno da eubiose, né? Mas existe a yoga das 12 pétalas, exatamente. É tratado pétala por pétala para fazer justamente o religamento do indivíduo pela transformação exatamente do chakra cardíaco, né? O chakra cardíaco. Na verdade, o chakra cardíaco tem 12 pétalas, mas quando o indivíduo torna-se um adepto, o chakra cardíaco adquire mais 2 pétalas, fica com 14 pétalas. Na verdade, quando o chakra cardíaco de um adepto não tem somente 12 pétalas, são 14 pétalas, surge mais 2 pétalas. Né? Então, a yoga do chakra das pétalas, do cardíaco, a yoga dos chakras, né? São realmente muito purificadora. É uma das práticas mais importantes para fazer a transformação interna, ou seja, a transformação de nidanas em skandhas. Nidanas, o que são? São produtos que estão dentro de nós, representados pelos nossos conteúdos lunares. Skandhas são aqueles conteúdos que nós podemos desenvolver nos dirigindo ao processo, à nossa consciência solar. Então, ir da Lua para o Sol. Ou seja, ir da terceira dimensão, passar pela quarta dimensão e atingir a quinta dimensão, depois sexta dimensão, sétima dimensão e uma oitava coisa. Esse é o caminho. E a yoga dos chakras, que trata da ação sobre as 12 pétalas, é uma yoga muito importante, e quem vier para a biologia vai ter possibilidade de um ano inteiro fazer essas práticas e estudar profundamente todos esses assuntos. Muito bom, professor. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. O Guilherme também coloca o seguinte, professor: qual outro nome poderia ser dado ao batismo? Filho de Deus, anjos? Bom, o batismo, veja bem, o batismo é um religamento, né? É um religamento dado por João Batista, né? Mas ele não criou o batismo, nós já vimos, o batismo é existente desde épocas muito antigas, na Índia, no Egito, né? Só que o João Batista usou a água, né? A água como
um processo assim de ilustrativo, né? Um processo prático, né? Para determinar aquele momento, né? Aquele momento de passagem, né? O batismo é aquele momento de transição, né? Ele era um indivíduo sem a de Deus, e depois do batismo ele torna-se, então, filho de Deus. Não é que ele torna-se filho de Deus, ele torna-se um crente, ele torna-se alguém que tem na sua consciência a existência de algo superior, de uma entidade superior. Né? Então, é um religamento, né? Um religamento justamente do batismo. Isso é muito importante. Mas o batismo, qual outro nome que poderia ser dado ao batismo? Vamos dizer assim, é um processo, vamos dizer assim, é um processo de compromisso. Vamos dar o nome disso aí. O batismo é um processo de compromisso da alma humana com a sua evolução superior. Quando o indivíduo recebe o batismo, é um compromisso que ele tem em seguir as leis de Deus, seguir todos, no caso do cristianismo, seguir os ensinamentos de Jesus, o Cristo, e assim por diante. Né? É um compromisso que ele tem. E na escola iniciática também tem. A gente pode classificar como os processos de transição de grau em toda a escola iniciática como o batismo. Né? Ou seja, o indivíduo, perante a sua própria consciência, ele assume o compromisso de seguir as diretrizes da lei universal, né? Da lei justa e perfeita, a fim de produzir a sua transformação interna e colaborar com a transformação geral da humanidade. Né? Então, vamos dizer o seguinte, o batismo é um compromisso. Não é que o batismo vai transformar a pessoa pelo batismo, não, mas a consciência do batismo na pessoa dá a ela a percepção. Pode dar a percepção do compromisso que ela tem com o seu processo evolutivo e com o processo evolutivo da humanidade. Muito bom, professor. O Matraca coloca o seguinte, professor: dominar o 5º grau de consciência ariano para começar o 6º, o grau bimânico? Veja bem, o grau, o 6º grau, na verdade, esse nome bimânico tem significado com a sexta sub-raça da raça ariana, né? É chamado bimânica. É uma raça que tem justamente a confluência do mental concreto com o Buddhi. Então, são duas mentes, na verdade. Então, é bimânico. E essa sexta sub-raça bimânica que está surgindo no Brasil dará origem à sexta raça-mãe, a raça dourada. Assim como a quinta sub-raça Atlante deu origem à quinta raça-mãe, a sexta sub-raça ariana dará origem à sexta raça-mãe. E a sétima raça-mãe, é isso? Ata bimânica, aí mais superior ainda, né? Bimânico mais ata, atmã e mais bimânico. Ata bimânica, a sétima sub-raça bimânica que está surgindo no Brasil deverá ser a raiz, a semente para a formação da sétima raça-mãe, a chamada raça alada. Então, veja bem, o caminho da nossa raça ariana é justamente dominar o mental superior. A função da raça-mãe, da quinta raça-mãe, o nome próprio diz é quinta, né? Tem o quaternário, né? A quarta dimensão, depois nós temos uma tríade superior, a quinta dimensão, a semente está ali no mental concreto. A função da raça ariana é dominar perfeitamente o mental abstrato. Quando o mental abstrato vai se desenvolvendo, automaticamente o Buddhi vai se desenvolvendo também, formando o grau bimânico, né? Formando a consciência bimânica do indivíduo. Né? O indivíduo passa a ter uma consciência do mental abstrato e uma consciência bimânica da intuição. Então, o indivíduo vai desenvolvendo uma condição de consciência bimânica em si. Né? Então, realmente, nós podemos dizer o seguinte: o desenvolvimento do 5º grau de consciência ariano nos leva para o desenvolvimento dessa consciência bimânica,
realmente é verdade, é bimânica. E isso é verdade, conforme o nosso irmão falou, Matraca. Né? Muito bom, professor. Agora tem uma pergunta aqui do Guilherme. A oitava raça determina o fim do tempo psicológico e cronológico? A oitava raça? Não, a oitava raça, não, a ciência iniciática não fala uma oitava raça, fala uma oitava coisa, um oitavo estado, que é a síntese. Né? Então, nós temos 7 raças e depois isso se reúne numa oitava coisa, um oitavo estado de consciência, uma síntese. Né? Agora, não é o fim do tempo psicológico e cronológico. Pode ser. É muito difícil a gente falar isso, né? Porque à medida que nós vamos evoluindo, já da quinta raça-mãe para a sexta raça-mãe, vai havendo mudanças na cronologia, não é no relógio. A mudança que acontece não é no relógio, não é derivado a uma concepção ligada com o relógio, mas a nossa consciência vai evoluindo. Nós somos uma máquina do tempo. Então, nós vamos nos desvinculando dessa consciência temporal que nós temos de passado, presente e futuro. Nós vamos entendendo o universo como um eterno agora, aqui e agora, como o budismo diz, né? Siddhartha Gautama falava, o que existe é o aqui e agora. É isso? E à medida que o indivíduo tende para a sua condição de adeptado e para os planos superiores, cada vez mais ele vai entendendo o aqui e agora, né? O atemporal. É isso? A noção do tempo existe, mas de uma forma unificada, né? Atemporal. Então, no nosso sistema de evolução, não existe basicamente uma oitava raça. Existem 7 raças, então as 7 raças de Brahma. Mas existe, conforme o nosso mestre, professor Henrique de Souza, nos ensinou, existe um estágio em que há uma síntese. Essa síntese é uma oitava coisa. Sempre é assim. O processo é setenário, mas no fim do setenário há uma síntese, fazendo uma oitava coisa, que é a síntese de tudo. Né? Aliás, a gente pode até, é interessante de verificar que o 8, né? O 8, se a gente pegar o 8, que está assim, perpendicular, e virar ele na horizontal, ele torna-se o símbolo do infinito. Interessante? Não é por acaso, né? Veja bem, o 8, nós temos o número 8. Se nós invertermos o 8 e tornarmos ele na horizontal, ele torna-se o quê? O símbolo do infinito. Nada acontece por acaso. A matemática nos diz. Através da matemática, a gente vê uma ligação justamente do 8, uma oitava coisa, e essa ligação que esse oitava coisa nos dá, essa ligação que nos mostra com o infinito, o estado de síntese das coisas. Muito bom, professor. O professora Gilmara Tomé, ela agradece e ela fala, professor, que estava se referindo àquele mudança de estado de consciência, estava se referindo às yogas, né, os passos da yoga. E eu queria complementar tudo isso também falando, professor, que o nosso mestre JHS, ele coloca todo esse processo de degrau em degrau, né, essa escola iniciática, né, de degrau em degrau. Isso, na verdade, já é um presente para a humanidade e um saque contra o futuro, para a gente poder adentrar a era de Aquário com uma consciência mais iluminada, né, professor? Inclusive, complementando isso aqui, tem o Jorge Vinícius Borges Lima, né? Isso. Ele fala, qual a diferença entre a yoga deixada pelo professor Henrique de Souza e as yogas do Oriente? Eu quero deixar bem claro o seguinte, que eu aprendi com o mestre, aprendi vendo a obra do mestre, observando, estudando, né? Tudo, quem vier para a Sociedade Brasileira de Obiose fazer os cursos, ela vai com o tempo verificar que tudo que o mestre deixou é reflexo da cosmogênese e da antropogênese. Não tem nada feito aleatoriamente. O que o mestre deixou não é nada aleatório. Tudo segue as bases da cosmogênese e da antropogênese. Tudo. Os graus, as yogas, os ensinamentos. Então, não existe uma diferença entre o que o professor deixou com as yogas do Oriente.
As yogas do Oriente é uma progressão do ensinamento vindo da antiguidade, da Atlântida, da Lemúria, ou seja, vindo do alto, né? As yogas do Oriente não surgiu na Índia, é uma projeção. Aquilo que tem na Índia é projeção do conhecimento arquetipal, do conhecimento superior, da luz divina, né? Então, agora é importante que o nosso mestre ele não destoa, ele não quebra nenhum esquema relacionado com esse processo de estruturação do universo. Ele segue rigidamente esse processo de estruturação do universo e tudo aquilo que ele deixou da cosmogênese e da antropogênese, né? E quem vier para o Yoga vai perceber isso. E através dos ensinamentos disso é nítido essa questão dos ensinamentos do nosso mestre, baseado nesse formato arquetipal da luz superior, na sua forma de ensinamento e de tudo aquilo que ele deixou. Muito bom, professor. Bom, em função do horário, eu vou dar um recado. Bom, a nossa próxima roda de conversa é toda terça-feira, o Conexão 3005 tem a sua roda de conversa. E essa próxima terça-feira, dia 9 de maio de 2023, terá um horário antecipado, às 19 horas, porque essa roda de conversa será ministrada pela Gracineide Ernica, e ela está lá em Israel, na cidade de Hadera, em Israel. Então, ela vai trazer para a gente o seguinte tema: Israel, tradição e modernidade, relatos vividos, pois ela mora, né, lá. Então, ela vai falar do país, né, depositário de Jerusalém, e testemunha de míticas passagens bíblicas, né? Israel conta com paisagens maravilhosas, pontos históricos, né? Incubadoras de startups, né? Vibrante economia e muito mais. Então, ela vai trazer para a gente todos esses relatos, né, das tradições bíblicas e da modernidade que se transformou esse país que é Israel. E os moderadores serão Daniela Troncoso e Eduardo Nunes. Vai ser um tema muito interessante, prestigie e contamos com a participação de todos. Então, repetindo, dia 9 de maio de 2023, o horário antecipado, tá? Qual é o nome do tema? O tema será Israel, tradição e modernidade, relatos vividos. Então, é muito interessante. Fazer depois um comentário. Tá bom. Tá bom, professor. Eu queria também falar sobre o Espaço Shakti Nova Era, tá? Quem puder estar prestigiando o espaço, é um centro de terapia holística, então a matriz fica lá em São Lourenço, sul de Minas, e o endereço é Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, o prefixo de São Lourenço é 35 e o telefone, o WhatsApp é 997566874. E também tem o Instagram aí, o @ShaktiNovaEra. Então, a gente sabe que tem uma unidade também em Brasília, né, e futuramente em São Paulo, mas oportunamente a gente avisa. E eu queria também falar sobre a Fundação Henrique José de Souza, que abriu a campanha do agasalho, pois o inverno está aí, né? E quem puder contribuir com agasalho, pode fazer suas doações na fundação, que fica lá em São Lourenço, ou nos departamentos da eubiose. Quem quiser contribuir, pode contribuir com qualquer importância para a Fundação Henrique José de Souza, CNPJ 24 826 406 1000 ao contrário 96, Banco do Brasil, agência 0983, dígito 0, e a conta é 7632, dígito 5. Então, quem puder estar prestigiando, será muito bom, tá ok? Deixa eu ver. O senhor queria falar alguma coisa sobre Israel, professor? Como nós temos aí essa palestra sobre Israel, não é isso? Terça-feira, né?
Eu só queria fazer um comentário interessante sobre aquilo que eu falei anteriormente, a tríplice iniciação eubiótica, né? Isso. O tempo, a escola e o teatro, né? Aqui no Ocidente, o Ocidente nosso que nós vivemos, se baseia também nesse triângulo da tríplice iniciação eubiótica, né? Porque eu iria deixar bem claro. Isso baseado no conhecimento do professor Henrique de Souza, né? Então, no Ocidente, o mundo ocidental é a tríplice iniciação. Então, o templo é a tradição judaico-cristã. A escola é a Grécia clássica, ensinamentos da Grécia clássica, dos grandes filósofos. E o teatro é Roma, o trabalho que Roma fez para o desenvolvimento da nossa sociedade, né? Aí tem o direito romano, a questão da família, assim, Roma deixou uma grande herança para o Ocidente. Então, isso eu queria dizer que a nossa sociedade, o nosso conjunto ocidental, que é responsável pelas bases da evolução da humanidade para uma nova civilização, se caracteriza, por exemplo, por essa tríade que eu falei inicialmente, que denominamos como a tríplice iniciação eubiótica. Muito bom, professor. O Jorge Vinícius ele está agradecendo, tá? A Gilmara Tomé também está agradecendo e é um prazer divulgar a Shakti, né? E logo espero ter a Shakti em São Paulo, né, professor? Aí a gente vai poder participar mais desse movimento de terapias e tudo mais. E eu gostaria de agradecer a todos e dizer que o nosso querido Gilberto Catira, acho que ele estava meio adoentado, ele está bem, tá? Mas ele estava medicado, acho que ele não pôde participar, mas semana que vem espero que ele esteja aqui, né, como colaborador, como auxiliar dos assuntos aí pertinentes ao Conexão, ao nosso projeto de iniciação e tudo mais. Gilberto, um abraço e melhoras. E eu queria agradecer a participação de todos, tá? E prestigie o canal Conexão 3005, prestigie a nossa roda de conversa terça-feira e desejar um bom final de semana, um bom domingo a todos e até o próximo encontro. É com você, professor, as suas considerações finais. Muito obrigado, Carlos Nascimento, irmão querido. Muito obrigado a todos os irmãos que estão presentes. Estejam aqui na terça-feira, novamente, para assistir a palestra sobre Israel. E sábado que vem estaremos aqui reunidos novamente. E como eu sempre digo, luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.